pessoas! Como vocês estão? E aí, meu povo, vocês estão escutando a minha pessoa? Vocês estão escutando? O celular fica meio tortinho assim, não consigo arrumar ele. E aí, povo? Hoje temos um convidado, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Ué? Quem tá me escutando vai falando oi, que eu tô tentando aqui chamar o meu convidado. Vai dando oi quem tá chegando, se o som tá bom. Já chamei. Vamos ver se meu convidado aparece. Ai, gente, é a primeira vez que eu faço live com gente, com convidado aqui no Instagram. Ai, deu certo! Uhul! Muito bem-vindo! Ai, peraí que meu cão aqui deu o tilt. Gente, vocês estão me escutando? Tá bem tranquilo. Tá, eu vou falar devagar porque eu acho o seu nome diferente. Eu sempre fico com medo de errar. É Jeconias, certo? Exatamente. Exatamente. Boa noite todo mundo, boa noite galera, boa noite Patrícia, muito obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. Gente, deixa eu só explicar uma coisa muito importante. Eu tô fazendo aqui no Instagram, nem sei se vai ter bastante gente aqui visualizando, porque o nosso amigo YouTube resolveu tirar um comando chamado Hangout. E é esse comando que faz com que a gente consiga falar com mais pessoas. Eu prefiro fazer lá no YouTube porque eu consigo. Tem pessoas que não têm o Instagram. E no Facebook eu também não consigo fazer isso. Então, por isso que a gente acabou fazendo por aqui. Então, só explicando, né? Então, assim, é importante, gente, aperta aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo, vai dando coraçãozinho, vai dando joinha, vai compartilhando para poder a gente conseguir atingir o maior número possível de pessoas. Porque, como a gente acabou tendo que mudar isso de última hora, a gente. Importante que a gente está fazendo. A gente vai poder fazer mais, né? Bom, eu já vi que tem algumas pessoas aí que entrou e para o povo que entrou vai dando oi para ver se está escutando direitinho. E eu queria que, antes da gente começar, eu queria que o Jeconias se apresentasse e falasse um pouquinho do trabalho dele e como que ele começou na encadernação. Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Então, antes de falar de mim, a Tereza Ambrosio está dizendo boa noite, Paty e Jeconias, um privilégio estar com vocês. Privilégio nosso. A Artesana disse que chegou. Boa noite a todo mundo que está aí. Bem, eu estou na encadernação desde 2011. Eu vim para a encadernação por causa de uma depressão, né? Que estava passando por problemas pessoais e estava desempregado, enfim. Então eu entrei numa depressão e estava na frente da televisão assistindo programas, passando, né? Os canais com controle remoto. E é bem naquele estilo, você está passando os canais, mas não está prestando atenção em nada, né? E aí, do nada... Oi? É verdade, é isso mesmo. Aí, do nada, apareceu o programa Ateliê na TV, com o Dotan e a Elisandra Sobral. E aí,
eu nunca tinha feito artesanato, nunca tinha feito nada, achava que eu nunca tinha, eu não tinha habilidades manuais. E aí, aquela coisa no coração, né? Quem é cristão sabe que a gente fala que é o Espírito Santo que fala no nosso coração. Aquela voz disse assim, para. Aí eu parei e comecei a assistir sem compromisso nenhum, só por curiosidade mesmo. E me encantei pela aula, né? Que a Elisandra estava dando lá de cadernos. E aí, quando terminou o programa da TV, eu fui no marceneiro vizinho lá, peguei pedaços de madeira e fiz um berço de encadernação. Todo torto, madeira misturada, foi bem interessante. E aí voltei para casa, reuni papéis, linha de costura e fiz meus 2 primeiros cadernos. Claro que ficou assim um horror, né? Quando a gente se compara a hoje. Mas depois desse dia eu não parei mais, né? Comecei a fazer cadernos simples e aquilo foi começando a me estimular, né? A minha mente, minha cabeça e tudo. E eu não parei mais. Acabou tornando uma profissão, um ofício. Eu achei engraçado você falar da Lê, né? Porque eu também comecei cartonagem com ela. E também encontrei ela assim no YouTube. No YouTube? Era algum programa também. Eu tava procurando. é, Como é que era? Forração francesa com aquela flor donné. E ninguém me ensinava aquilo. Eu falava assim, gente do céu, como é que eu vou aprender aquilo? Eu tava louca para aprender. E aí eu achei a ler num vídeo aí no YouTube da vida. E aí eu consegui, aí liguei para ela tinha acabado de se operar, ela falou assim: "Não, eu tô em resguardo, dá umas semanas aí, vem para cá". E o que eu sei de cartonagem, eu aprendi com ela. Tudo que eu sei, eu aprendi com ela de cartonagem. Depois desse programa, eu comecei a me interessar. Eu fui para o YouTube, né? Assisti tanto vídeos dela quanto de outras encadernadoras estrangeiras. E aí fui aperfeiçoando. Acho que até uns 2, 3 anos depois eu não tive nenhuma aula. E aí comecei a fazer tudo por instinto, né? Porque eu não conhecia as técnicas de verdade. Eu, como cristão, digo que foi Deus que foi me dando, né? Porque do nada eu simplesmente saía fazendo. Foi quando eu comecei a fazer capas de Bíblia também, né? E eu pegava Bíblias detonadas e simplesmente conseguia colocar ela de uma forma que parecia uma restauração completa. E eu nunca fiz nenhum curso de restauração. Uhum. Então, hoje eu faço algumas técnicas de restauração também por instinto e por prática, né? Na verdade, existe uma certa discriminação com pessoas que restauram livros sem ter feito curso, porque alguns restauradores acham que para você fazer determinadas práticas do ofício de restaurador, necessariamente você tem que fazer algum curso para aprender a técnica. E na verdade não é bem assim, Uhum. porque nem todo mundo que começou com aula, né? Alguém começou na prática ali, aprendendo a fazer, desenvolveu a prática e apenas saiu ensinando, né? Claro E eu que pode falar. Não, e eu acho interessante isso, né, de você ser autodidata, porque você desenvolveu uma encadernação muito característica sua, né, que é muito difícil de achar, que é essa coisa mais medieval. E é muito difícil, assim, não é todo mundo que faz uma coisa assim como você faz. Por isso que eu quis chamar você, porque é muito diferente do meu trabalho.
Então, e eu acho legal as pessoas também conhecerem não só o meu, mas o outro trabalho da outra pessoa, que é completamente diferente, né? Uhum. Uma pessoa que me inspirou nessa coisa do rústico, eu gosto muito de coisas rústicas. Eu gosto de móveis feitos de pallet, eu gosto de castelos medievais, sou fascinado por castelos. Um dia ainda quero ter a oportunidade de conhecê-los de perto. Eu gosto de filmes que remetem a essa era medieval. Então, assim, uma pessoa que me introduziu nessa área rústica foi a Maria Meira. Inclusive, a gente teve amizade com. Eu tive amizade com ela através da internet. Aí ela veio, na época eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e ela foi fazer um curso lá, dar uma aula lá. E ela me convidou para assistir as aulas dela. Eu fiquei, nessa época eu já sabia fazer cadernos, né? Mas Uhum. nesse quesito mais rústico, eu não fazia com tanta segurança. E aí eu fiquei apaixonado pela aula dela, né? Porque ela é uma mestra na encadernação rústica. Ela tem um estilo também muito próprio. Tem, tem E mesmo. aí, com esse desejo é, de fazer coisas rústicas, essa coisa também de gostar desse universo da era medieval, eu comecei a aplicar isso tanto nos cadernos quanto nas capas de Bíblia. E aí fui me identificando. Outra coisa que eu acabei adaptando no, na minha arte foi relevos, né? Então eu fui É. começando a colocar relevos nas minhas peças e foi dando certo. E graças a Deus tem dado certo até hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que ontem eu vi a sua live lá no Face. Você corta aquilo, você usa a capa, você usa o papelão cinza. Sim, E aí você corta tudo aquilo na mão. tudo na mão. Aquelas coisas curvinhas assim, tudo na mão, com Tudo na estilete. mão. É. Eu pego, por exemplo, se for um desenho muito sofisticado, eu imprimo o desenho e aí Ah, transfiro o desenho para o papelão e corto com. Se for muito delicado o, o desenho, ah. eu corto com a lâmina de bisturi. Ah, tá. É, eu aprendi a usar a lâmina de bisturi com o Pablo, do Velho Livreiro. Ele usa bastante essa técnica com a lâmina de bisturi. Realmente ela é mais fácil e mais barata também, né? É bem baratinho, tem lâminas de 19 centavos. É, ela é bem fácil de trabalhar. Também para trabalhar com couro, a gente também usa um pouquinho dessa lâmina para poder desbastar assim, em alguns momentos na hora da virada, a gente usa ela também. Eu aprendi essa técnica com o Pablo. É que aqui em São Paulo eu fiz curso com ele, né? Eu fiz acho que uns 2 anos e meio de curso com ele. A gente fazia parte de um, nem sei se ele ainda tem, mas até o ano passado ele tinha um grupo de estudo de encadernador. E aí eu fazia aula junto com ele. Aí a gente aprendeu umas dicas boas com ele. O Pablo, ele é uma pessoa notável, né? Em relação à encadernação clássica, porque ele fez cursos fora do país, ele tem um know-how por ser publicitário também, então ele manja muito dessa coisa do marketing, de como você colocar o layout no álbum, no livro. Então, assim, ele É, tem várias capacitações que agregam no trabalho dele. É incrível o trabalho dele. é incrível mesmo, gente. Eu vi de perto muita coisa que ele fazia e ele faz muita coisa para foto, né, para fotógrafo. Tanto é que o primeiro curso que eu fiz com ele presencial, a maior parte, assim, só eu que não era fotógrafo, o resto era tudo fotógrafo. 90% das pessoas que estavam lá era fotógrafo. Eu era a única que era do meio da encadernação artística mesmo. É. O bom dos cursos dele é que ele traz
um ar diferente para os álbuns fotográficos, né? Porque, por exemplo, a maioria dos fotógrafos, eles vão buscar empresas que têm máquinas que produzem os álbuns. E são aqueles álbuns iguais, né? São laminados, tem uma costura, na verdade não é uma costura, é colado uma lâmina na outra. E o dele não, ele traz essa cara nova, né? De a coisa mais artesanal, manual, e é incrível isso. E ele traz técnicas de encadernador mesmo, os encadernadores mais clássicos, mais tradicionais mesmo. Uhum. E muito bacana, assim, quem tiver a oportunidade de fazer os cursos dele presenciais, vale muito a pena, porque ele entende muito, ele conhece demais, ele te ensina até a vírgula, se bobear. E é Deixa bacana, eu... e Pode você falar, leva desculpa. você leva os projetos, né? Por exemplo, eu desenvolvi muito projeto lá com ele. Então, eu levava as ideias e aí, com a parte técnica dele, ele conseguia viabilizar os projetos que eu tinha em mente, né? Então, é muito bacana. Quem tiver a oportunidade de fazer aula presencial com ele, vale muito a pena. Vale mesmo. E me conta assim, você não é daqui, né? Você está morando em São Paulo há pouco tempo, né? Sim, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e cheguei aqui em São Paulo em dezembro do ano passado. Na verdade, eu já morei aqui. Minha esposa é daqui, Ah, meu filho é daqui, a minha filha que é de Natal. E hum, tive duas oportunidades que eu morei aqui, mas eu sou de Natal. Deixa eu ler aqui um comentário da Rap F84. Boa noite a todos. Eu estava desempregado e fui convidada a participar de uma aula na Biblioteca de São Paulo com o professor Drico. Ele dava aulas gratuitas de encadernação. Me apaixonei. Realmente, encadernação só se a pessoa realmente não gostar de trabalhos manuais, porque quem gosta e tem a oportunidade de fazer algum curso, seja ele presencial ou online, ou até aula via Skype, se apaixona. não, Porque as possibilidades são infindas, né? Você consegue fazer trabalhos, mesmo que eu diga para você fazer exatamente aquilo, você tem a possibilidade de fazer algo personalizado de acordo com o que você gosta, de acordo com o seu cliente pede, é incrível. As possibilidades são incríveis. não, a encadernação é assim. Eu sou arquiteta de formação, então eu brinco que o arquiteto adora um caderninho. E eu, assim, eu sempre gostei de caderno. E às vezes eu comprava caderno por comprar, eu não usava o caderno. E nunca na minha vida eu pensei que eu iria fazer encadernação. Quando eu comecei a fazer encadernação, e depois que eu comecei a estudar e a me aprofundar, eu fiquei louca, né? Fiquei assim, é uma coisa assim que cada dia que passa eu me apaixono mais. Eu acho que a encadernação é uma coisa assim muito gostosa de fazer e muito antiga, né? Porque o livro é uma coisa muito antiga, ele mudou as formas de serem feitas, mas sempre existiu, né? O livro, o caderno e todas essas coisas. Sim, sempre essa coisa da escrita, ela sempre teve necessidade de ter alguma coisa para ser escrita, né? Nos tempos antigos, eles escreviam nas rochas, nas pedras, nas árvores, em pedaços de madeira. Aí temos outra área muito legal que eu sou apaixonado, são os hieróglifos egípcios. Nossa, quando tem algum vídeo, algum documentário, algum filme que mostram isso, vixi, eu fico lá assistindo e babando. Eu gosto demais da, da história egípcia, né? Que é contada através dos muros, das pilastras. É muito bacana. E aí É, o livro ele foi se aperfeiçoando, né? Vai aham, chegar. Nós hoje ainda temos o papel, nós temos essa coisa digital, mas vai chegar uma hora em que o livro ele vai ficar tão obsoleto e nós vamos ter hologramas, né? As pessoas vão poder ler através de hologramas.
Mas o livro em si, o papel, nunca vai deixar de existir. Só se realmente a ciência se multiplicar de uma forma que não será mais fabricado papel. Mas eu acho que até lá vai ter chão. Ah, eu acho que sim. Que é gostoso, né? Eu, final de ano, eu vendo muita agenda. E as pessoas falam assim, ai, Paty, mas você ainda vende agenda? Vendo, vendo. Porque tem gente que gosta da coisa do escrever, gosta da coisa do papel, né? E é gostoso mesmo você ter um caderno onde você pode escrever. É uma outra coisa, né? E tem gente que usa a agenda não só para escrever, elas usam para desenhar, né, para desabafar. Às vezes as pessoas elas não têm alguém para conversar, então elas usam os próprios cadernos para desabafar. E eu acho fantástico. Uma vez uma pessoa me fez uma encomenda, alguns anos atrás. Ela disse que o caderno seria para o filho fazer desenhos, porque ele era especial e ele adorava se expressar através de desenhos. Nossa, quando a pessoa me diz aí o porquê que ela quer aquele caderno, parece que a inspiração ela vem triplicada. E eu faço questão de fazer mais do que a pessoa pediu, por causa do propósito. Não, é bem bacana. Eu já fiz caderno de lembrança para uma festa que a mãe. O objetivo do caderno era assim, era um caderno e um lugar para colocar lápis, porque a ideia era assim, quando as crianças iam sair com os pais para os restaurantes, não tinha lugar para desenhar. Então é como se fosse um caderno quase parecendo uma pastinha que a criança pudesse levar quando saísse com os pais, e se não tivesse nada para fazer, ia desenhando nos cadernos. Foi muito bacana a proposta dela, assim. E aí eu fiz os cadernos que foram lembrancinhas para uma festa, não lembro agora a idade da menina. Mas me conta uma coisa, e os materiais que você normalmente costuma usar nas suas encadernações? Então, depende da peça. Se for um caderno de capa dura, vai ser o papelão cinza, né? Que as pessoas, geralmente as pessoas não conhecem. Por exemplo, passei, eu acho que uns de 6 a 1 ano sem conhecer. O que eu fazia nos meus cadernos? Eu saía pela rua catando papelão para fazer meus cadernos. Então eu pegava, literalmente, por exemplo, quando eu ia buscar os meus filhos na escola, eu fazia minha esposa pegar papelão da rua, do lixo. Os meus filhos, cada um saía carregando uma caixa de papelão. Eu escolhi aqueles papelões mais resistentes, né, para poder usar. Mas depois que eu conheci o papelão cinza, aí pronto, não saí mais. Então, em cadernos de capa dura, é papelão cinza e revestido com tecido, juta, papel de parede, filtro de café usado, papel laminado, papel laminado não, papel alumínio, já fiz com papel alumínio. Nossa, papel alumínio nunca fiz. Eu já fiz com Uhum. papel de parede. Eu sou super fã de papel de parede nos Já fiz cadernos. papel, já fiz papel alumínio, inclusive com relevo e com o nome Amor escrito. Ficou bem bacana. Fiz Nossa, com jornal dobrado. Eu peguei o jornal, amassei ele todinho e usei. E aí tem os cadernos de couro, né? Que eu uso couro natural e o sintético, que é um material muito parecido com couro, mas ele é todo feito de material sintético. tem duas. Deixa eu só falar aqui. Tem uma moça que vou gravar o nome dela, que ela fez um comentário aqui falando que na Maria Braga tem uns cadernos que enfeita a mesa dela, que é da Zopress, que é uma encadernadora também que faz uns cadernos super bonitos também. Rosa Guimarães, eu acho que é o nome da encadernadora. E aqui a Rap está perguntando, Rap 34 está perguntando se
você já fez com casca de ovo, capa de caderno. Eu já vi uma técnica com negócio de casca de ovo, mas nunca fiz nada, não. Eu acho que é interessante. Existem encadernadores que usam várias coisas em cima da capa para decorar. Mas esse é um tipo de trabalho mais artístico, né? Mais decorativo, porque para o uso mesmo diário não é viável, porque eu acredito que a casca de ovo vai estar quebrando, mesmo passando por um processo de endurecimento, ele vai se tornar um material mais quebradiço, mas vale, com certeza vale. Eu sou daqueles que incentivo todo tipo de uso de material, desde os mais sofisticados aos mais simples. Eu também acho bem bacana. Eu acho assim, que você tem que explorar os materiais e as possibilidades. Porque aí você vai criando seu próprio estilo. Isso é que é interessante, porque assim, você é autodidata, você foi fazendo pesquisas de materiais intuitivamente, né? Porque, pelo que você está contando, você não teve aula, não teve nada. E assim, eu acho muito interessante, porque se a gente olha a sua encadernação, a gente sabe que é sua, porque tem a sua assinatura, porque você fez teste com várias coisas. E eu acho isso extremamente importante. Eu falo muito para os meus alunos que é importante a gente testar até onde vai os materiais e o que a gente pode fazer, o que a gente não gosta de fazer também, né? Tem gente que tem coisas que não gosta de fazer, mas eu acho muito interessante quando a gente faz essa exploração de materiais. Ontem lá na Mega, você estava falando sobre. Ontem na live, você estava falando sobre a Mega. Você não quer falar mais um pouquinho de novo? O que você achou? Eu vi que Então, você falou que achou que não tinha muita coisa de encadernador, de encadernação, cartonagem. a Mega ela é uma oportunidade incrível para você conhecer materiais novos, para você aprender a usá-los, porque em algumas lojas lá tem oficinas, né, que você aprende como usar os materiais que eles vendem. Eu acho uma oportunidade muito boa para você conhecer realmente técnicas novas, artesanatos diferentes. Mas nesse ano especificamente, eu não sei como foi o ano passado. Nesse ano especificamente, eu senti falta da presença da encadernação e da cartonagem. Eu vi muito o trabalho feito em MDF, pinturas, costuras, bijuterias, artesanatos de cerâmica. Inclusive tinha joias lá, que não é necessário, não, na verdade não é artesanato, né? É um trabalho manual, mas não é um artesanato exclusivo, é algo que você produz em larga escala. Você faz um brinco, você desenvolve aquele brinco, você faz vários deles, né? E o nosso trabalho de artesanato mais manual, ele é mais exclusivo, né? É peça por peça, item por item. Então eu senti falta, assim, dessas duas artes lá. Então, esse ano eu não trabalhei na Mega. Eu trabalho na Mega Artesanal dando aula desde 2013. E realmente não tem encadernação e não tem cartonagem. Quando a Lê Artes ainda ia, ainda a gente tinha coisas, né, de cartonagem, porque era o que ela levava, né, a cartonagem e encadernação. E realmente, depois que ela parou de ir, realmente não tem. Muito difícil você achar coisas assim. Ainda, o ano passado, ainda tinha alguém vendendo o ano retrasado algumas coisas de ferragem, alguma coisa assim. Mas realmente é muito difícil, assim. É sempre a mesma coisa. Eu não sei se é porque eu sou de São Paulo, para mim, aqui a gente vai andando e assim, não sinto tanta novidade. As pessoas que vão de fora tem que ter mais novidades, né? Porque aqui a gente está aqui, a gente tem novidades a cada 5 minutos.
E eu dava aula de encadernação, e todo mundo me achava maluca, porque eu dava aula de encadernação mesmo. Então, teve um ano aí que eu dei aula com a costura belga, em 1h30. O pessoal falou assim, Patrícia, você é doida. Eu falei assim, mas as minhas aulas, assim, as pessoas vinham seca, assim, para as aulas de encadernação. Era uma coisa assim que era o que era mais procurado, podia dar qualquer outra forração de caixa de madeira, qualquer outra coisa. As aulas de encadernação eram as aulas que o pessoal mais procurava, porque era encadernação mesmo, não era encadernação. Eu ficava doida, mas com 10 alunas e dando costura belga, mas dava, entendeu? Porque eu acho assim, que as pessoas que vão na mega artesanal, a gente que está aqui em São Paulo, a gente tem facilidade de encontrar muita coisa, mas a pessoa que mora em Jundiaí já não tem tanta facilidade. E a mega artesanal é uma possibilidade dessas pessoas que moram fora da capital de São Paulo ter a oportunidade de conhecer coisas novas. Então, eu, como artesã encadernadora, eu me sinto na obrigação de ensinar coisas para as pessoas poderem produzir coisas diferentes. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta também na mega artesanal. Vem muito produto, mas as pessoas ensinam a usar o produto, mas da mesma forma que já se usa há muitos anos. Não traz a coisa do diferente. Então, As aulas que eu vi agora na Megas eram aulas de peças pequenas, né? Por exemplo, uma placa de MDF, você pintava ali coisas rápidas. Isso que você falou é muito importante, porque quando você dá a oportunidade num evento como esse para ensinar uma técnica completa, você pode mudar a realidade das pessoas. E os lojistas precisam entender que quando a pessoa aprende uma técnica completa, ela vai ter necessidade de material. Então, o que, que eu acho que deveria acontecer? Eu vi, por exemplo, estandes lá de empresas grandes e só entregando papel, folheto. Eu achei aquilo um absurdo, porque um stand grande como o que eu vi lá, poderia ter um espaço ali, sei lá, de 4 metros quadrados que fosse, ensinando 5 pessoas por vez, mas ensinando uma técnica completa para mudar a história de vida daquelas pessoas, né? E eles, como a fonte da matéria-prima, não iam ter custo nenhum, pelo contrário. As pessoas que tivessem aula ali iam conhecer, iam divulgar também, e obviamente eles iam ganhar no futuro com isso. Então eu deixo até a dica aí, se alguém tiver conhecimento com alguém da Mega, que falem isso para os distribuidores, para os lojistas lá, que deem ênfase nas aulas completas. É melhor você ter 5 a 10 pessoas dentro de uma sala aprendendo uma técnica completa do que 30 pessoas aprendendo a pintar uma plaquinha. Porque o que, é, que o lojista vai ganhar, né? não, é que eu acho que falta um pouco mais de criatividade para as pessoas que dão aula. Eu acho que as pessoas acabam ficando na caixinha, tem medo de ousar. Porque, às vezes, eles davam aula de encadernação, que eu já vi, que era bloquinho. Então, você forrar alguma coisa com um bloquinho já pronto e chamava de encadernação. E eu não, eu dava aula de encadernação mesmo, gente, com costura mesmo, com linha, sabe? A pessoa sabia colocar a folha, a margem que tem que colocar, e o fio que usa, o papel. Então, a pessoa saía com um caderno mesmo de encadernação. Então, as pessoas realmente ficavam super doidas, mas eu acho assim que e tem uma outra coisa também, né? Porque normalmente as pessoas as empresas, é que no meu caso, a empresa que eu trabalhava, que eu dava aula, eu tinha muito contato com a dona e ela dava muito valor para as coisas que eu falava. Então eu falava assim: olha, Carol, dá encadernação que a gente fecha a aula, eu banco isso. E ela falou assim: não, então vamos dar encadernação. Mas não tem essas pessoas, assim, é muito difícil a gente achar artesão que tem essa coisa assim, não, vamos fazer o diferente, vamos lá e vamos. E é muito fechado, porque
tem muito, e acontece o seguinte, o custo é muito alto, né? Então, você contratar uma pessoa para poder desenvolver um projeto, para poder dar aula lá, é um custo que às vezes a empresa não está afim de fazer, né? Então, porque é muito caro? Porque assim, você paga o chão, você paga a stand, você paga o cara que vai, a linha telefônica, é muito custo. Então, às vezes a empresa não, como é que fala, não investe nisso, né? Agora me conta uma coisa, você tem curso online também, né? Como é que são os seus cursos? Pois é. Isso é uma coisa nova para mim, porque por causa, quem está assistindo desde o começo da live vai entender. Por causa da depressão que eu passei, eu tive paralisia facial. Então, esse lado aqui do meu rosto, ele ainda é paralisado, né? Tem alguns movimentos ainda, e que aos poucos foram voltando. Já foi a segunda vez que eu tive paralisia facial. E isso me deixou um pouco bloqueado para aparecer em vídeos, né? Eu costumo dizer para meu filho que se eu não tivesse tido a paralisia facial, eu seria um youtuber. Por quê? Quando eu era jovem, antes da paralisia, eu era muito extrovertido, não tinha vergonha de nada, eu falava muito bem em público. Então, eu teria todos os artifícios para poder ser um bom. Eu sempre fui um bom orador. Na escola, na faculdade, sempre fui. Eu é que apresentava os trabalhos, enfim. Então, eu fiquei um pouco bloqueado. E aí, minha esposa, meus filhos e Vanessa e Ronaldo, Vanessa Lacerda, eles começaram a me incentivar a dar aulas. E eu, no começo, neguei mesmo, assim, falar, jamais, eu tenho vergonha da minha voz, tenho vergonha do meu rosto. Mas aí, de tanto eles insistirem, eu comecei, né? A gente começou a fazer uma live, inclusive foi numa conversa dessa, a gente estava na casa dela, da Vanessa, aí numa tarde lá que a gente estava trabalhando, conversando, ela... a Vanessa está dizendo aqui, antes dele me contar isso, eu não tinha percebido, da paralisia, né? Hum. Aí a gente tava na tarde lá e eu falei, tá bom, então vamos fazer uma live agora. E aí fizemos, pronto, aí não parei mais. Claro que não tenho ainda um ritmo bacana que me deixa mais em evidência, mas eu tô começando. E graças a você também tô aqui de novo no ar. Porque eu já convidei, ó. Pois é, e eu não vim por causa desses bloqueios, mas graças a Deus tá soltando. Então, aí nós lançamos uma aula online dela, né? Fizemos a live justamente para lançar uma aula que ela tinha guardada, que é a live de reforma de capa de Bíblia. Inclusive, quem tiver interesse, é só procurar a Vanessa. O Instagram dela é ateliê safira Vanessa Lacerda. Ela tá aqui no bate-papo, é só clicar aí no nomezinho dela e pegar as informações. Essa aula dela é muito bacana, você consegue fazer uma reforma de capa de Bíblia simples, né? Você vai colocar uma capa nova nela. E aí, depois disso, ela começou a me incentivar, ela e o Ronaldo começaram a me incentivar a fazer minhas próprias aulas. E aí eu já gravei 2 aulas. Uma é da encadernação Journal. Eu não tenho a peça aqui, mas quem tiver interesse é só me chamar no direct, que eu mostro as fotos. Ou procurar no meu Instagram, que tem lá a foto, que é Encadernação Journal. Essa aula já foi lançada, então já não tem mais desconto, mas está disponível ainda para venda, ainda tem vagas no grupo secreto do Facebook. E tem outra que eu lancei agora, que é capa dura com relevos. Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Eu Consegue? faço esses baixos relevos aqui, ó. Tanto eles de forma retas quanto onduladas.
é um caderno de capa dura, revestido de Percalux. Então, quem acessar a aula vai aprender a fazer esses baixos relevos, como aplicar o Percalux. O Percalux, ele é um material muito, assim, complicado de trabalhar por causa do vinil. De um lado ele é papel e do outro ele é vinil. O vinil é como se fosse um plástico emborrachado. Então ele tem uma certa resistência à cola, a relevos, a dobraduras. É muito delicado colar Percalux com Percalux. Então, na aula, eu ensino todas essas técnicas. Nessa aula de relevo, eu ensino 2 cadernos em um. Um com Percalux e outro com papel de parede, que é esse aqui. Ó, que show, gente. Também, ó, com relevos, baixo relevo ondulado. Aí, nesse especificamente, eu coloquei 2 tiras de couro, coloquei uma costura, mas na aula gravada não tem essa aplicação, não. Mas tem esses baixos relevos aqui, ó. E essa técnica é uma técnica sua, que você que desenvolveu, né? Essa técnica de como que você faz, isso aí é seu, da sua da sua forma que você aprendeu, né? Que você se descobriu aí desenvolvendo a técnica, né? Então, eu aprendi sozinho, mas isso sempre existiu. Eu aprendi, tem uns encadernadores estrangeiros aí, tem uma até que se chama, o Instagram dele é Alex Libri, se eu não me engano é Alex Libri, que ele faz trabalhos incríveis com relevo. Então ele me inspirou a fazer esse tipo de relevo. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma capa de Bíblia. Não, eu acho isso fantástico, gente. Isso é incrível. Aqui tem 1, 2, 3, 4 camadas de relevos de papelão. Aí eu faço aplicações também. Essas peças aqui de metal envelhecido, isso aqui é de vestimenta. Ó, Você tá vê bem? como a gente consegue aplicar materiais diferentes. Opa, deixa eu virar aqui. Tá vendo? Muito legal, gente. Muito legal. Isso que eu queria que você mostrasse mesmo, ó. É muito diferente, gente. É muito Isso aqui é, diferente. isso aqui é uma capa de Bíblia. Isso aqui é a minha Aham. Bíblia, que eu chamo de super capa medieval. Ela tem relevos, tem ferragens. E tenho esse estilo de capa, ó, que é couro natural também, mas pode ser feito com sintético, material sintético. Aham. Ó, que legal. É muito Esse, diferente, gente. essa, essa, essa capa aqui eu chamo de estilo journal, que ele tem essa aba aqui, Ah, tá. certo? Que você usa para fechar a Bíblia. Aham. Ele é desenvolvido com cadernos, geralmente cadernos antigos, depois da era medieval, quando começaram realmente a usar o couro flexível, sem o papelão, sem a capa dura, eles usavam como se fosse um jornal fechado, dobrado, né? Por isso que é journal. A palavra journal vem de jornalismo, de jornal. E quem usava muito se divulga que quem usava muito era Sherlock Holmes, né? Esse estilo de caderno. A minha Aham. próxima aula online, uma das próximas aulas será a capa de Bíblia Journal, que vai ser esse modelo aqui, esse estilo. A pessoa vai Uhum. aprender a fazer esse estilo de capa. E essa aula será uma aula bônus de um curso da Vanessa. A Vanessa está preparando um curso também de capas de Bíblia, um curso incrível, completo. Eu vi lá o conteúdo, a grade lá, é um curso fantástico. Você vai aprender a fazer, se eu não me engano, são
5 técnicas, né, Vanessa? Escreve aí, por favor, no comentário quantas técnicas, quantas bíblias você vai fazer nesse curso. A Vanessa falou aqui que esses relevos são perfeitos. Gente, é perfeito mesmo. Que, eu vou te dizer, meu, cortar esse papelão na curva, só mestre, gente. Porque eu não tenho essa manha, não. Eu vou te dizer que eu acho isso, eu acho isso fantástico. Vanessa, coloca aí onde é o seu curso, quem tiver interessado aí, quem quiser ler, depois mandar um direct para você. Eu também tenho curso online, que eu acho que você não sabe, mas eu também tenho curso online de. Nossa, tem bastante cursinho online. Que eu Eu já sou vi. mais. Eu tenho um curso de encadernação, tenho um curso de cartonagem, caixas para álbuns, que aí tem a caixa Solander, ensino a fazer caixa-luva. Tem uma outra caixa que eu que desenvolvi também, que eu chamo de caixa envelope. E aí tem um da costura Wave, tem umas apostilas e dentro de alguns dias eu vou lançar uma agenda digital. E aí eu vou ensinar como que faz a encadernação também da agenda digital. Eu vi seus anúncios de curso, são incríveis também. Você também tem uma identidade no seu artesanato. Você tem uma mistura de técnicas também, né? Bordados, eu vi bordados. Eu gosto de misturar. Eu acho assim que é legal. Eu acho bacana essa coisa assim da gente misturar várias técnicas e aí você cria a sua própria identidade, né? Então, eu acho muito bacana isso. Eu acho que enriquece o trabalho, né? Porque aí você não fica sempre fazendo a mesma coisa. Então, tem horas que eu tenho. Tem horas que eu mexo com. Eu não sou boa de pintura, mas tem horas que eu mexo com pintura, tem horas que é com papel. E aí eu vou fazendo várias coisas aí, vou misturando. A Vanessa está falando, a costura wave é linda. E as suas são incríveis. As minhas? As minhas ou de quem é? Você quer falar mais alguma coisa? Porque a live aqui no Instagram é só 1 hora. E já tem quase 50 minutos. Você quer dar mais um recado? Falar mais alguma coisa? Colocou aqui. É, então, eu tenho um canal no YouTube que eu usava mais assim para ter o acesso, né? Só que agora eu vou começar a alimentar ele com pequenos vídeos, já que eu perdi a vergonha, né? Eu vou começar a fazer alguns vídeos de dicas, de informações, novidades de materiais. A minha ideia é dar uma passada lá em São Paulo, nas lojas, mostrar o que tem de material. Inclusive, a gente pode fazer isso juntos. Podemos. A gente pode marcar uma ida em São Paulo e mostrar, porque, por exemplo, como eu sou de Natal, eu fiquei louco quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? E eu parecia criança em loja de doce. Quando eu vi as lojas de couro natural, a diversidade que existe de couro, de estampa, textura, cores, eu fiquei doido, porque Natal é pequeno demais, né? Só existe 2 lugares que vendem couro e eles são muito limitados a sapateiros, né? Então não existe muita diversidade de material. Então é interessante que a gente faça esses tipos de vídeos para pessoas que não moram aqui, né? Que não têm essa oportunidade. Então eu vou começar a alimentar meu canal no YouTube, é Jeconias Anjos, por enquanto o nome. Então quem quiser acessar, depois eu deixo o link aqui, não sei se consigo deixar, mas é só procurar lá. Jeconias Anjos. E tem o Instagram aqui e tem uma página no Facebook chamada Arte dos Anjos Jeconias, que é onde eu posto. Tem os grupos também, você pode inclusive falar dos seus. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Encadernação e Cartonagem, que eu tenho esse grupo já há anos, né? Praticamente desde que eu entrei. Gente, eu quero abrir um parêntese, porque assim, eu faço parte de vários grupos, mas o grupo dele é especial,
porque ele tem uma dedicação de fazer umas postagens tão diferentes. Assim, eu tenho a sensação assim, que você tem um carinho tão grande pelaquele grupo, porque as postagens, eles são incríveis. Às vezes eu tenho vontade de postar coisa, eu falo assim, gente, eu fico até com vergonha, eu falo assim, gente, eu não vou ficar postando qualquer coisa, porque assim, você posta umas coisas assim, de realmente de conteúdo. Você acha umas coisas que eu falo assim, não, acho que ele fica a manhã inteira só pesquisando coisas para o grupo. E realmente é um grupo assim especial, gente. É um grupo quem quiser participar do grupo, assim, é um grupo super tranquilo. As pessoas que são lá são engajadas mesmo, são encadenadores que gostam da arte. E tem umas coisas muito interessantes que o pessoal posta, tem uma coisa de ajuda também. Ele fez uma live ontem muito bacana também. Vale a pena seguir o curso. Vanessa, obrigada, viu, que você falou aí da arquiteta do papel. Obrigada. E é isso, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você. É um privilégio poder compartilhar com você conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir ainda, né? Eu quero que saibam que o que a Bíblia fala assim, o que recebeste de graça dai. Não graça em relação a dinheiro, mas, por exemplo, é tão bom poder compartilhar conhecimento, é tão bom poder compartilhar experiência, mostrar uma arte nova, um detalhe novo que você fez, porque isso inspira outras pessoas, né? Da mesma forma que essa inspiração me tirou da depressão, através da Elisandra, que nem me conhecia, não sabia nem de onde eu era, quem eu era, e através de um programa que ela foi, sem receber um centavo, né? Ensinou ali na TV e aquele programa me alcançou. Eu espero que as nossas lives, nossas postagens alcancem pessoas assim também e possa transformar a vida das pessoas. Eu acho isso importante. Eu tenho uma aluna que ela fez uma aula comigo da costura belga. A história dela é bem bacana. Ela fez aula comigo da costura belga e essa costura, ela só com essa costura que ela fez abriu muitas portas para ela e abriu portas de trabalho mesmo. Ela teve oportunidades de trabalho com outras em outros lugares. Então, depois eu fiz um vídeo com ela, tá lá no meu canal no YouTube. Ela é super agradecida, assim. E eu acho que é esse mesmo o objetivo. Eu gosto muito de ensinar e assim, eu quero, e eu falo para minhas alunas, gente, acho bom a fazer, pôr em prática e vem para amiga, para titia, para vovó, para todo mundo, divulgar essa arte da encadernação que é extremamente bonita, né? E conseguir divulgar o trabalho. Eu acho que é isso aí mesmo. E quanta gente, muita gente já saiu de depressão. Já tive casos de pessoas assim que estava meio jururu, começou a fazer aula de artesanato e mudou. Uma delas até está aqui na live. Se ela souber, é uma aluna minha que conta segredo para mim, que não é mais segredo, porque agora eu dedei tudo. Bom, gente, quer falar mais alguma coisa? A Tereza comentou, Jeconias pesquisei e achei no Elo 7 os seus trabalhos, adorei, obrigado. Bom, eu quero. Gente, eu preciso terminar a live, porque a live aqui é só uma hora, né? Então, como eu falei, o nosso amigo YouTube resolveu me boicotar, mas espero que eles resolvam isso, porque eu acho que o YouTube dá mais possibilidade de outras pessoas, né? Nem todo mundo tem Instagram e nem todo mundo tem Facebook. Por isso que eu gosto de fazer algumas coisas lá no YouTube. Eu quero muito agradecer você de coração, porque assim, às vezes a gente convida as pessoas, não é qualquer pessoa que vem, fala que, sabe, não tem essa disponibilidade. Muito obrigada. O que você precisar de mim, assim, se você quiser, outras coisas, me fala, a gente pode fazer outras lives sem problema nenhum. Se a gente quiser marcar para ir lá na Marval, a gente faz uma live de lá mesmo, de nós dois falando sobre couro. Pode chamar que eu vou, tá? Vamos fazer.
Muito obrigada mesmo a todo mundo que participou, de coração mesmo. Compartilhe com as pessoas, tanto o meu Insta quanto o Insta do Diaconias, para poder divulgar essa arte. A arte dele é muito bacana, que é medieval, que é uma coisa diferente. E não é qualquer pessoa que faz, é muito diferente mesmo. A gente ajudar mesmo a divulgar essa coisa da encadenação e quem sabe na próxima Mega a gente esteja com mais coisas de encadernação lá, pelo amor de Deus, gente. Com Né? certeza. Vamos nos unir, né, nós artesãos, encadernadores, cartoneiros, nos unir para prestigiar o trabalho um do outro, né? Curtir, É, comentar, compartilhar, fazer live juntos, que não fique só em nós dois, mas você vê, já é a nossa primeira live de muitas que vem por aí, vamos fazer mais. E eu quero encorajar outros artesãos para fazer lives também com parceiros, com colegas que se identificam. Isso é muito bacana, né? Esse compartilhar de conhecimentos. Então, muito obrigado, galera. Boa noite. Obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição aí no WhatsApp. Deixei meu número aí nos comentários. Meu Instagram, no direct. O que vocês precisarem, pode contar comigo. E quem desejar aula online é só me procurar. Ainda estou com 50% de desconto nessa segunda aula de relevos. E obrigado, Patrícia, pela oportunidade, viu? Deus te eu, abençoe. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Gente, tchau e até qualquer hora, qualquer momento a gente aparece por aqui. Vou Com encerrar. certeza. Tchauzinho. Ainda não